no 1 Reis 19:15 diz assim: disse-lhe o Senhor: volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-meolá, ungirás profeta em teu lugar. Essa tradução da NVI é um pouco diferente, diz: unge Eliseu, filho de Safate, para suceder você como profeta. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nós estamos agora no final do estudo analisando como ele saiu da depressão. E hoje eu vou dar 3 dicas aqui de como sair da depressão, baseados aqui no livro Enfrentando e Superando a Depressão, tá? Então, como sair? Então eles falam assim: seguindo o trajeto de Deus. Não é o nosso trajeto, nosso caminho. Tem o psicólogo que dá uma linha, ele mostra os caminhos para você sair, mas olhando para a Bíblia e para o profeta Eliseu, Deus traçou um caminho de saída. Obrigado. Deus traçou um caminho de saída, e esse caminho da saída da depressão começa com o sentido da existência. Então, irmãos, tem gente que nasce nesse mundo, vem para essa vida e segue o curso da vida, que é o quê? Viver, comer, dormir, trabalhar, tomar banho, se divertir, estudar. A gente aprende desde pequenininho essas coisas, escovar o dente. Então, são as rotinas. Viver. O que é viver? É lutar, é conquistar as coisas da vida para ser feliz. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, não é só isso. O sentido da existência, por que a gente vive, por que a gente foi criado, é muito mais profundo, muito mais amplo. Então Deus convida Elias para olhar para dentro e se autoexaminar. Qual o sentido da tua vida, Elias? No caso dele, isso ele faz para cada um, mas no caso de Elias, era de realizar o trabalho profético. Então Deus chamou Elias e fez ele voltar a entender o seguinte: Elias, você é profeta, eu tenho um plano contigo, você precisa continuar realizando o trabalho profético. Todo trabalho que a gente realiza, seja ele qual for, ser costureira, ser cobrador de ônibus, que agora nem existe mais cobrador, o próprio motorista é o cobrador, né? Antigamente existia a figura do cobrador, hoje você passa com cartão, né? Não precisa nem de cobrador. Mas qualquer trabalho, operar o som, ser porteiro, ser um dentista, qualquer trabalho que você realize, ele pode ser um trabalho profético. O que é profético? É você falar de Deus através da tua profissão. Tudo que você faz pode servir nas mãos de Deus para ser um trabalho profético. É lógico que o trabalho de Elias era diretamente profético, como é de um pastor, por exemplo, de um missionário, que é pregar a palavra. Mas no caso nosso, do dia a dia dos irmãos, qualquer trabalho que você realiza pode ser usado para falar de Deus para alguém. Todo trabalho realizado glorifica a Deus. Você faz aquele trabalho glorificando a Deus, e você pode usá-lo também para falar do amor dele para as pessoas. Para Elias, era ser a voz divina para Israel. Então ele era o porta-voz da palavra de Deus para o povo de Israel. E ser profeta naqueles dias
era um pouco difícil, porque o trabalho do profeta naquela época era muito de denunciar os desmandos do palácio, do governo. Ele percebia que o governo estava fora da vontade de Deus, então ele denunciava: olha, ó rei, você está fora da vontade de Deus. O trabalho do profeta era denunciar o pecado da nação. Então você veja que a gente viu que foi por isso que ele entrou em depressão, porque estava muito sobrecarregado esse trabalho profético. E também de preparar a próxima geração de profetas. Então essa era a tarefa de Elias. Ele tinha que ser o profeta, mas também preparar alguém para ficar no lugar dele. É igual a gente aqui, esta igreja aqui, Jardim da Prata, Deus está dando para ela um dom, um trabalho profético para preparar seminaristas, para preparar pastores aqui. Isso é uma grande coisa, isso é um trabalho profético nosso aqui, de preparar líderes aqui para assumirem as igrejas. Isso é maravilhoso, isso é um trabalho profético. Esse era o trabalho dele. Deus então planeja retomar na vida dele, de forma estratégica, retomar a vida dele, do profeta Elias. Então Deus tem um plano para a retomada da vida daquelas pessoas que estão vivendo a depressão. Deus não encerrou o trabalho com elas. Acho que está muito alto, eu estou sentindo que está muito alto esse microfone. Tem como baixar um pouco? Tá difícil aqui até para mim. Fala lá com ele, lá para baixar um pouquinho, por favor. Deus então planeja reorganizar o ministério dele, o chamado dele, a vida de Elias. E Deus começa como? Deus mostra onde. Como é que você vai começar essa retomada? Ele diz: no deserto perto de Damasco. Então sai daí, Elias, sai debaixo dessa árvore, sai dessa condição que você está parado, você é um profeta, sai daí. Mas para onde eu vou, Deus? Deus vai mostrar, você vai para o deserto lá em Damasco, perto de Damasco. Eu tenho um plano para você, sai daí. E ele foi. Nós vimos já nas outras lições que Deus deu comida para ele. Ele já estava mais forte. Deus deu água para ele. Deus deu um tratamento do corpo dele, da saúde do corpo. Agora ele começou a caminhar. Então a caminhada também, os exercícios. E foi para Damasco. E o que ele deveria fazer lá? A Bíblia diz: vai e unge 3 pessoas. O teu trabalho é de profeta, o teu trabalho agora é de ungir. Vai e unge Azael, Jeú e quem ia suceder ele, Eliseu. Então Deus deu um trabalho, fez ele retomar o trabalho profético. Então na vida de alguém que está em depressão, a gente tem que fazer com que ele entenda que ele tem um chamado, que ele tem um trabalho, que tem que resgatar essa existência da vida dele e tem que fazer alguma coisa. Victor Frankl tenta explicar o sentido mais amplo da vida. E você sabe que eu tenho muito isso dentro de mim. Às vezes eu paro, eu oro, faço o trabalho todo, mas às vezes eu paro e fico pensando: e a minha vida? Será que tem sido boa? Será que eu estou dentro dos planos de Deus? Oh meu Deus, por que isso acontece? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Deus me mostra o caminho. Deus, eu estou perdido, o que eu faço? Então, esses tipos de pensamentos sempre vêm na nossa mente. E isso é importante vir, porque a gente está buscando o quê? A razão da nossa existência. A gente pode pensar no aqui e agora, nos acontecimentos que acontecem. Eu dei uma topada aqui, machuquei a perna, agora estou mancando. Eu bati o carro. Hoje, por exemplo, eu fui lá na posse e passei por vários bueiros, buraco. Aí meu carro passou e fez pum na roda. Eu falei: meu Deus, por quê?
Eu cuido tão bem do meu carro, já estou estourando o meu carro aqui nessas ruas. Mas eu estou fazendo a tua obra, Deus. Eu posso falar com Deus assim, coisas temporárias aqui, mas eu posso pensar no sentido da minha vida de forma mais ampla. E o Victor Frankl, ele nos leva a refletir sobre isso. Diz que a nossa vida é composta por partes, como se fosse trechos de filmes ou de séries. É muito interessante quem assiste série, né? Porque as séries, às vezes, tem a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira, aí acaba, uma hora acaba. Tem séries que vão até 10 temporadas, 12, não é? Você tem que assistir todas, e só lá no fim que tem o desfecho final, que você percebe, por isso que aconteceu tudo isso, igual um filme. Então ele diz que a nossa vida é composta por partes, por fases. Eu, por exemplo, eu lembro muito bem as crises que eu tinha quando eu era jovem, e eu lembro claramente que, quando eu analiso lá atrás, eu vejo que até certa idade eu terminei um ciclo, que eu fechei aquele ciclo, aí depois começou outro ciclo. Então cada parte tem um sentido diferente. Eu agora estou chegando aos 52 anos, já passei da metade da minha vida, então eu estou aqui nessa igreja, e eu sei que eu estou vivendo um ciclo, né? E eu sei que eu vou chegar na terceira idade, tem os irmãos que estão chegando na terceira idade. Enquanto não terminar a sua vida, você está vivendo um ciclo, e você tem que encontrar a razão de existir dentro desse período. É 60 anos, Deus te deu 70 anos, você está cumprindo algum ciclo, algum propósito, alguma razão da tua existência. Eu conheço pessoas que não era para mais estar vivo, que aconteceu um milagre, era para a pessoa não estar mais ter vivido, mas Deus fez um milagre que fez ela sobreviver. Então quando eu encontro essas pessoas, eu digo: olha, Deus tem um plano para você, porque você não era mais para estar por aqui não. Se você está por aqui, é porque Deus tem uma razão. Deus tem uma razão para você estar aqui vivendo. Para você estar completando 17 anos, 20, quando a gente faz aniversário, a gente tem que pensar nisso. Deus, o Senhor me deu mais um ano, o que eu fiz desse ano? Eu fiz isso, e o que o Senhor tem para mim realizar ainda, até daqui a um ano, quando eu fizer mais um ano? Toda hora a gente tem que pensar. Então é um ciclo. Só se compreende o filme todo quando a gente junta todas as partes, e aí é que a gente vai entender muitas das coisas que acontecem na nossa vida. Cada um de nós, ao longo da vida, acumulamos sentidos diferentes, etapas diferentes. Em cada período, durante toda a vida, a gente vai acumulando sentidos. Antes você pensava de uma forma, Deus ampliou o sentido da tua vida, Deus revelou mais coisas do que você tem que entender na tua vida. Quando você tinha 18 anos, você tinha um entendimento. Quando você tinha 25, você já tem outro entendimento da vida. Quando você chega aos 50 anos, você tem outro entendimento da vida. Tem muita história que você já viveu. Então por isso você tem mais experiência. E quanto mais a gente vai avançando no tempo, mais a gente entende a nossa vida. Isso é verdade. O que é sentido da vida? Estou falando sobre o que é o sentido da vida. É um questionamento filosófico sobre o propósito da nossa existência. Só o ser humano tem isso, o animal não tem, ele não pensa sobre a vida dele. Mas a gente tem isso, nós temos isso dentro de nós, um questionamento sobre a nossa vida. Para nós, crentes em Jesus Cristo, o sentido da vida é o cumprimento do propósito de Deus em nós. Por exemplo, quando eu decidi deixar de ser desenhista, deixar de ser professor de artes, que eu era professor de artes, dava aula de desenho, eu fazia exposições de artes, eu fazia os quadros e eu expunha lá no McDonald's ou nos shoppings, e eu vendia quadros, trabalhava com isso e dava aula de desenho na escola. Eu fiz isso muito na minha juventude e início da vida adulta.
Só que chegou um momento em que Deus me mostrou outro sentido para a minha vida, que foi o chamado ministerial. Aí eu entendi que Deus tinha um propósito. Eu podia continuar desenhista e estar nos propósitos de Deus? Poderia. Eu poderia usar o desenho para glorificar Deus e levar o evangelho? Eu fiz muito isso. Eu ia pregar com desenhos nos presídios, nas escolas, na praia, para as crianças. Eu já usava o desenho para os propósitos de Deus. Só que Deus mudou. Ele falou assim: agora você não vai ser mais só um desenhista, você vai ser um pastor. Vou te colocar no outro sentido da tua vida. E aí eu segui. Então, nós precisamos descobrir a nossa vocação. Isso, quando a gente descobre a nossa vocação e segue a vocação, dificilmente a gente vai entrar em depressão. Deus falou assim: Elias, você está fora, você é um profeta, saia daí, você tem que voltar à tua razão da sua existência. Então, a gente precisa descobrir a vocação. O que é vocação? O que é vocação? Vocação é uma inclinação que cada um de nós tem para alguma coisa. É uma tendência, é uma habilidade que Deus deu para a gente, que nos leva então a exercer uma determinada profissão, que essa profissão a gente coloca nas mãos de Deus e aí vira propósito de vida. Então vocação, aí nós temos até aqui na igreja o teste de dons, nós temos aqui um teste de personalidade que ajuda, nós temos aqui os sonhos ministeriais, nós temos lá um teste que a gente faz. Por exemplo, o pessoal que frequenta a classe Conhecendo a Minha Igreja, a Jéssica já fez, né? Conhecendo a Minha Igreja, lá você aprende a fazer o teste de dons, o teste de personalidade e o sonho ministerial. E quando a gente junta essas três coisas, ali mostra exatamente o que você deve servir ao Senhor. Muito legal isso. Eu aconselho vocês a fazerem. Deus nos chama, a todos nós, para fazer algo para Ele. Agora, a nossa resposta sempre precisa ser sim. Então, aquele que está desanimado, estressado, lá depressivo, nós temos que mostrar para ele que ele tem uma razão de existir, e quando ele descobre, ele precisa querer falar sim. Se ele fala não, daí dificilmente ele vai sair da crise. Mas Deus chama, isso nos dá uma nova realidade de vida, uma nova ótica, uma nova realidade de vida. O chamado define nossa realidade e o que vamos fazer. E a pergunta que a gente deve fazer é o seguinte: o que eu faço que me dá mais ânimo? O que te dá ânimo na tua vida? Eu mandei hoje para o Sérgio Venâncio, da nossa igreja. Ele é botafoguense. E o Botafogo recentemente foi campeão, né, das Américas. E estava ali 3 gerações, pai, filho e o avô bem velhinho mesmo, todos com a camisa do Botafogo. Estava na sala lá, assistindo o jogo. Aí quando o Botafogo fez o 3º gol e decretou a vitória, eles pularam e festejaram, eles abraçaram o avô, e o avô chorando. Há anos, né? Botafogo faz anos que não ganha nada, né? Mas agora teve essa grande explosão de alegria. Talvez para aquela família, o time de futebol é uma coisa que dá o ânimo para ele, né? Ânimo. O que te dá ânimo? O que te faz sorrir? A gente precisa pensar nessas coisas. O que te faz sorrir? O que te faz feliz? Ao responder essas 3 perguntas, todas essas respostas que aparecerem têm a ver com o sentido da vida. Tem a ver com o sentido da vida. Eu, por exemplo, o que me dá mais ânimo é estar na igreja, é estar num culto, é estar num lugar onde estou envolvido com a Bíblia, estar no meio dos louvores. Isso é o que me dá mais ânimo. Tem gente que é a família, são os filhos, ou convívio com a esposa, isso também é importante.
Mas o que faz você sorrir? É uma boa ação? É alguém ajudando uma criança? É quando você vê um cachorrinho bonitinho? É quando você vai no hospital e você faz uma oração e a pessoa fica sorri, você sorri também? O que te faz você sorrir? Geralmente a resposta é o sentido da vida para você. Na caminhada com Deus, então primeiro, Deus mostra para ele então o sentido da existência, para a gente ver onde está o sentido da tua existência. Agora outra coisa, na caminhada com Deus, na trajetória de Deus, exige autocompreensão. Deus sabia o que Elias estava fazendo na caverna no Sinai. Deus sabia exatamente o que estava no coração de Elias naquele momento que ele estava lá na caverna no Sinai. Deus sabia de tudo. Mas mesmo assim Deus perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Então a gente fica pensando, mas Deus não sabe de tudo? Eu sabia o que ele está, mas por que Deus perguntou para ele? Deus estava proporcionando para Elias um reencontro com ele mesmo. Um reencontro com ele mesmo. O que é o trabalho de um psicólogo, de um psicanalista? É fazer a gente enxergar quem nós somos. Muitas vezes a gente não quer ver quem nós somos. É colocar um espelho na tua frente, esse é você. Só que não é esse que tem a barbinha branca, ou que tem a sobrancelha grossa, ou que tem brinco, ou é bonito, ou é feio. Não é esse que é você, é o que está dentro. É lógico que é esse externo, mas principalmente o que está lá dentro, o eu interno. Então Deus é o psicólogo, Ele é o psicólogo perfeito. Essa é a psicologia de Deus. Deus poderia curá-lo assim, está curado, Elias, levanta daí, pum, ele levantaria com toda a energia, com todo o fôlego de antes, de igual a como ele enfrentou os profetas de Baal, e Deus podia mostrar para ele tudo, através de um milagre instantâneo, e começar a detalhar para ele todo o distúrbio emocional que ele tinha. É tão bom, né? Você fazia no médico, ele dá um exame, você mostra para ele o exame, o médico diz, você tem isso, eu tenho certeza, você está com isso aqui, toma esse remédio, você vai melhorar em uma semana. Seria tão bom se fosse assim, né? Lá com as emoções. Deus podia fazer isso, mas Deus não faz o seguinte, Ele sugere para Elias que ele enxergue os seus interiores, seus dilemas, seus pensamentos, seus pessimismos, seu estado de desânimo. Então ele mostra, você está assim, Elias. A psicologia divina aqui é a mesma, é muito interessante isso, né? A gente analisando a Bíblia, a psicologia que Deus usa aqui é a mesma que Ele usou lá com Adão, lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou e fugiu de Deus, ficou escondido, ficou com vergonha, Deus saiu ao encontro do homem e Ele perguntou, onde você está? Onde estás? Também fez uma pergunta. A resposta que Deus esperava do homem seria assim, eu sou pecador, eu estou me sentindo mal, o que aconteceu, Deus? Eu não era assim antes, mas por que eu estou assim? O que eu fiz? Eu não me compreendo, me ensina, Deus, quem eu sou. Deus fez, tanto com Elias como Adão, uma releitura. Então Deus pediu o seguinte, faça uma releitura consigo mesmo. Olha para o seu interior. Interessante que Davi, o rei Davi, o salmista Davi, o guerreiro Davi, o general, tantas coisas que ele era, ele tinha muito isso, olhar para dentro dele. Nos salmos, nos escritos, nas atitudes de Davi, a gente percebe que ele tem muito isso, ele olhava para ele, lá para dentro, e ele falou muitas vezes, né, e Paulo também falou, terrível homem que sou, como eu sou assim, eu não quero ser assim, mas eu sou assim. Então eles olhavam muito para dentro.
Todos precisamos, de tempos em tempos, confrontar a nossa realidade de vida. Quando nós fazemos isso, irmãos, com certeza a gente não vai ter mais um espírito arrogante. A gente fala assim: ai de mim, eu preciso de ajuda. Quando a gente faz uma leitura real de quem nós somos, lá no interior, a gente fala: ai meu Deus, eu preciso de um amigo, eu preciso de um pastor, eu preciso de um tratamento, eu preciso de alguém para desabafar. Essa é a grande questão. Quando a gente olha para dentro mesmo e vê quem nós somos, quando Deus mostra quem nós somos, e nós vemos também quem nós somos, a gente com certeza não vai mais ter aquele espírito: eu sei tudo, eu consigo me virar sozinho, eu sou mais eu consigo. Não, aí que você vê que você não consegue. Então aí começa a cura, quando a gente olha para nós mesmos. Olhe para o seu interior então, meu amigo. Todos precisamos de tempos em tempos examinar a realidade da nossa vida. A realidade muitas vezes que nós mostramos no Instagram, existe um grande questionamento isso. Eu vejo muitos podcasts onde a maioria dos psicólogos que estão projetando agora o futuro, que um futuro é terrível para os adolescentes. A gente não sabe, porque eles não mostram, mas as estatísticas de adolescentes que se suicidam, que se autoflagelam, tem aumentado, porque eles não podem, eles não conseguem, a vida deles não consegue competir com o que eles veem nas redes sociais. E aí há muita decepção no meio dos jovens, adolescentes, por causa disso. Isso vai crescer cada vez mais. Deus não sabe, agora vem a pergunta: Deus não sabe de tudo, mas Ele quer que pensemos nas motivações, e nelas a gente possa reagir com as escolhas. Vamos ler o Salmo 139? Salmo 139, 23 e 24. Já estamos terminando. Salmos 139, 23 e 24. Pode colocar para a gente? Aí, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu interior, prova-me e conhece os meus pensamentos. Uma oração, né? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Está vendo? Então, o convite que o salmista faz é que a gente olhe para nós mesmos e peça para Deus mostrar. Deus é o nosso psicólogo. Então você que está aí, peça para Deus: Deus, mostra no meu interior, sonda-me, esquadrinha o meu coração, mostra se há em mim, mas me mostra, coloca esse espelho, eu deixo o Senhor me mostrar, eu não quero esconder nada do Senhor. Na jornada, em terceiro lugar agora, para terminar, terceira coisa que Deus faz para Elias é mostrar que na jornada é preciso ouvir o sussurro de Deus. E a pergunta é: como é que a gente ouve o sussurro de Deus? E talvez para nós hoje, do século 21, que está muito atarefado, tem muitas coisas para fazer, tem muita música para ouvir, muita internet para olhar, para pesquisar, para se informar, muitas vozes, talvez é muito mais difícil para a gente escutar o sussurro de Deus. Confesso para vocês isso, até eu confesso para vocês que é difícil. Mas como é que a gente pode ouvir? No texto a gente viu que Elias buscou o Senhor e passou um fogo, e a Bíblia diz que Deus não se revelou no fogo. Veio um vento, terremoto, Deus não estava, mas quando veio um som suave, um sussurro, isso está em 1 Reis 19, 12, aí ele ouviu a orientação de Deus no sussurro. Deus, com certeza, ele troveja sobre as águas, sua voz é mais alta que os trovão, mas nós só podemos ouvir o sussurro dele se nós tivermos intimidade com ele.
é querer buscar mesmo, é parar tudo. Eu tenho feito isso, mas eu confesso de que às vezes não dá. Às vezes eu estou lá fazendo um monte de coisa, aí as coisas não estão dando certo. Eu falo, Deus, vou parar tudo. Aí eu vou lá no quarto, do lado da minha cama, me ajoelho. Senhor, estou te apresentando isso. Eu quero entregar tudo para o Senhor agora. Entrego tudo. Só que às vezes eu estou lá fazendo um monte de coisa e eu ouço Deus falar, tu está esquecendo de alguma coisa e me buscar. Aí eu falo, tá bom, Senhor, eu vou. Mas daí acaba que aí tem que resolver outra coisa e acabo não indo. A Ludmila Feber, aquela cantora que morreu de câncer, ela tem composições fantásticas. E tem uma composição dela que eu gosto muito, é a seguinte: eu vou, eu estou indo ao teu encontro, eu vou. Ela, numa das músicas dela, ela fala só isso, ela repete várias vezes. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor, já estou indo. Que encontro é esse? É esse encontro para ouvir o sussurro de Deus. Então tem horas que a gente tem que parar tudo e se ajoelhar no cantinho da cama, tentar, né, um lugar silencioso e falar com Deus e tentar ouvir a voz dele. A jornada da vida temos oportunidade de ouvir o sussurro de Deus. Ouve quem tem mais intimidade. Quem não tem intimidade, não tem tempo, tem uma vida agitada, não tem tempo para parar, não vai ouvir o sussurro de Deus. Não vai. Não vai. O sussurro de Deus se encontra na intimidade. É você desejar e querer isso. Aí você tem que arranjar tempo, buscá-lo de todo o coração. E aí é um dos caminhos para sair da depressão. Então, concluindo essa noite, irmãos, a jornada de Elias para sair da depressão. Vimos que na cura da depressão é preciso entender a jornada de Deus. Elias estava lá, perdido, escondidinho na caverna, cheio de problemas. Deus foi lá com o anjo, saia daí, levante-se. Comeu, dormiu, descansou, fez exercício. Importante, agora eu tenho uma jornada para você. Qual é a primeira coisa que Deus pede para ele na jornada? Deus pede para ele rever o sentido da sua existência. Por que que ele está aqui? Qual o propósito? Qual o trabalho? Teu trabalho dignifica a Deus, glorifica a Deus. Você pode ser usado a tua vocação para dizer sim. Dizendo sim para a vocação, você vai encontrar a razão da existência tua aqui. Então, a primeira coisa, quem quer sair da depressão ou não quer sair da depressão, qualquer ser vivo precisa ter essa razão, sentido da existência. Segundo, Deus exige autocompreensão, saber quem você é. Deus pergunta, como está aí dentro de você? Ele deseja que nós conheçamos quem nós somos. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim, é isso, falar com Ele, querendo descobrir quem é você. E em terceiro, ouvir o sussurro de Deus. Só ouve quem tem intimidade. Que assim seja na nossa vida, amém, irmãos? Que Deus possa nos dar sentido da existência, que Deus possa nos fazer autoconhecer, autocompreender e ouvir o sussurro de Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos agora e vamos orar ao Deus pedindo isso. Não precisa estar em depressão para pedir isso. Então busque agora na presença dEle tudo isso. Peça para Ele te revelar tudo na tua vida, para você ser feliz, para você ser satisfeito, para você cumprir os propósitos dEle na tua vida. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela história de Elias. Obrigado porque o Senhor é o nosso psicólogo, Pai, maior. O Senhor é que tem mais interesse pelo nosso interior, pelo nosso coração, pelas nossas emoções, pela nossa felicidade.
O Senhor quer dar sentido para a nossa vida. Cada um de nós tem um chamado especial, tem um propósito de existência. Chegar lá no final da vida, ou em alguma fase da vida, e saber exatamente o que fez, e tem um sentido de realização. Isso faz bem para a alma. Aí o Senhor vai mostrando outros sentidos, outros propósitos, até o final, até a glória. Nós queremos cumprir os teus propósitos. Então ajuda cada um de nós. Ajuda também aquelas pessoas que estão vivendo uma depressão, que eles encontrem razão de existência. Tudo vai mudar. Que eles se conheçam mais. Ajuda-nos a nós encararmos nós mesmos. Não tenhamos medo de descobrir quem nós somos, entregar tudo para Ti, que o Senhor transforma tudo. E dá-nos também, Senhor, sempre estarmos ouvindo a Tua voz, dedicarmos tempo para Te buscar, e ouvir a Tua voz no nosso coração. Muito obrigado, Pai.